Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Não sei se chegaste a ver o cartaz a convidar para a meditação, mas tinha uma foto assim que a mim me impressionou. Uma fotografia muito bem tirada, com uma multidão enorme, aliás, como agora se calhar já não se vê desde há algum tempo, agora com este coronavírus, esta pandemia, e ali um contraste assim de várias, não sei se seria poeira ou nuvens ou o que fosse, assim, o que faz com que haja umas luzes muito curiosas, e no meio, bem no centro, a ondular ao vento, uma bandeira de Portugal. E vê-se assim multidão compacta e a bandeira de Portugal desfraldada assim. Bom, num dia como hoje, em que vamos ter que enfrentar a poderosa seleção alemã, pareceu-me que podia ser assim inspirador, sobretudo para falar do tema de hoje. És forte de caráter, de coração? Perguntava-se naquela capa, título da meditação de hoje. És forte de caráter? És forte de coração? E pensei numa pessoa forte, uma pessoa determinada, um autêntico líder, seguro de si. Pensei em Pedro, Simão Pedro, São Pedro, o primeiro Papa. Sim, Pedro era forte, ou Simão, chamamos-lhe assim se quiseres. Simão era um homem muito determinado, muito seguro de si, um autêntico líder, levava atrás as pessoas ali em Cafarnaum, era claramente conhecido. E jovem, um homem jovem. E, porém, vai acontecer com ele aquilo que todos sabemos. Pensamos em Pedro e vem-nos à cabeça muitas coisas, mas certamente aquilo que aconteceu em casa de Pilatos, em casa de Caifás. E em casa de Caifás, como entra, e ainda para mais entra seguro de si, entra com aquela fortaleza que muitos não teriam, de entrar ali naquelas condições com Jesus preso, querendo eles a morte de Jesus, depois entrar para ver como é que pode libertar o seu mestre. E precisamente ali, onde está seguro de si, forte, decidido, e é onde ele se vai demonstrar mais fraco. Nosso Senhor tinha-o avisado: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E efetivamente, ali, diante de uma criada, perante a acusação de uma simples criada, pois ele vai negar, e negar rotundamente, que conhece aquele que está a ser julgado, que foi preso, aquele que está ali. Que forte vai ser depois Pedro, mais tarde, junto ao lago, com Jesus ressuscitado, a falar com ele e a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu amas-me? Amas-me mais do que estes? E é incrível porque o Senhor vai-lhe fazer essa pergunta 3 vezes e Pedro não foge, e Pedro não encolhe os ombros, Pedro não vira as costas, não baixa o olhar. Diz: Senhor, tu sabes que te amo.
segunda vez. E a terceira vez é dito com ainda mais força. Só que reparem na humildade. Pedro enfrenta os olhos do Mestre depois de o ter negado 3 vezes, ao recordar-se que o Senhor lhe estava a recordar que o tinha negado, olha-o nos olhos e diz-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Bem sabes que te amo. Nesta frase está assumida a sua fraqueza, assumida a tragédia. Já chorou, já pediu perdão ao Senhor, já se arrependeu, já se deu conta de até quão baixo é capaz de chegar. E precisamente depois de saber esse nível, de descobrir esse nível, é que o diz, e diz àquele que o conhece perfeitamente, que pode ir até ao fundo do seu coração, e diz-lhe: tu sabes tudo, tu sabes o que está aqui no meu coração. Tu sabias que eu estava convencido que te ia dar a vida por ti, que estava disposto a isso, eram boas as disposições, mas eu não sabia que era capaz de te negar e de dizer essas coisas todas. Mas agora tu sabes amar, amo-te. Dar a vida por ti, só se tu me ajudares. Mas se eu te amo, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Hoje queremos aproveitar esta manhã de recolhão para rezar. E a meditação de hoje trata sobre a fortaleza. Queremos meditar sobre a virtude da fortaleza. E é um tema apaixonante, que tem vários níveis. E assim, para ser simples, podíamos dizer 2. Um nível natural e um nível sobrenatural, ou espiritual, podíamos lhe dizer mais. Pedro certamente era forte, tinha desenvolvido essa virtude natural da fortaleza, graças a uma vida de trabalho sacrificada, constante, um dia e outro, às responsabilidades, a tudo isso. Tinha forjado essa virtude da fortaleza, que o levava a ser um líder, a atrair outros, a ser admirado. Graças precisamente a essa virtude e a todas as outras, e muitas outras que teria, mas entre elas esta, que hoje queremos considerar, vai poder seguir Jesus e vai se tornar seu discípulo. Se ele fosse um preguiçoso, se fosse um mandrião, se fosse uma pessoa irresponsável, desordenada, preguiçosa, vaga, imatura, algum de vocês acredita que ele teria dito que sim ao Senhor? Ou se calhar que o Senhor até o tivesse chamado, porque simplesmente olharia para ele com misericórdia, mas não dava. Neste momento, enquanto estivesse assim, era inservível. Não podia chamar. Para quê? Primeiro tinha que o consertar, tinha de o pôr bom. E depois sim, já o poderia chamar a fazer alguma coisa. Mas há uma base essencial que Pedro tinha. E tinha de maneira que percebe-se que Pedro era admirado pelos outros. Como nós admiramos as pessoas que trabalham bem, que são fortes, que são capazes de dar a cara, que são leais, que fazem o bem quando ele é difícil e que ajudam-nos. Gostamos de estar ao lado deles, de ter amigos assim. Pedro nunca teria sido o primeiro Papa se não tivesse essas virtudes. Mas é precisamente quando aceita a sua fraqueza que se torna realmente forte. A sua fraqueza, apesar de toda aquela fortaleza humana, saber que isso é pouco, não é bastante, não é suficiente para aquilo, para as metas, para a meta que Deus lhe pede. O que Nosso Senhor lhe pedia é que desse a vida como Ele deu. Assim, sem luta. Como no Horto das Oliveiras, ele estava disposto a lutar e a perder a vida ali e corta a orelha a um soldado e se calhar assim, no calor da batalha, Pedro era capaz de lutar. Agora,
largar as armas e dizer: muito bem, eu vou com o meu mestre. Quereis prender-me? Estou aqui. Isso exige muita fortaleza. Isso exige um domínio sobre os instintos, o instinto de sobrevivência, que não é natural, não é. Precisas de uma graça de Deus. Quando Pedro aceita essa sua fraqueza, é capaz de se entregar e dizer, no momento da sua morte, que não quer ser crucificado daquela forma, porque ele não é digno de ser crucificado como o seu mestre. Crucifica-me de cabeça para baixo. Isto exige um domínio sobre si próprio que não é natural. Um homem perante uma morte tão atroz como a cruz não vem com estas coisas. É de estar uma união com Deus, um sentir-se pouca coisa, um sentir-se tão humilhado, humilde, quer dizer, pelo amor de Deus, não, isso não. Desta maneira não. Pedro domina sobre todo o seu ser. Aquele que tremeu diante de uma criada, ali diante dos seus verdugos, diz-lhes de tal maneira que o fazem. Quando eles estão, provavelmente talvez desse mais trabalho, as coisas estavam... Pois muito bem, fazemos como tu queres, obedecemos-te. E assim o crucificaram. Hoje a primeira leitura fala-nos disso, mas através de um desabafo de São Paulo. São Paulo que está a dizer que se gloria das suas fraquezas, que foi arrebatado até ao céu e que viu coisas inefáveis, mas não quero falar disso. Quero gloriar-me sim das minhas fraquezas. E fala de que, para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça, foi-me deixado um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia, para que não me orgulhe, algo que o humilhava muito. Não sabemos o que terá sido. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder. Então Paulo diz que, por isso de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, na minha fraqueza. Porquê? Para que habite em mim o poder de Cristo. Porquê? Porque quando sou fraco, então sou forte. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas adversidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Sim, realmente forte. A um nível sobre-humano, sobrenatural, uma fortaleza sobrenatural. Porque Paulo, se conhece um bocadinho da história de Paulo é incrível. Paulo é um homem de uma têmpera absolutamente e quase, não sei, humanamente invejável, determinadíssimo, um furacão autêntico. Levava tudo à frente. Se há coisa que se podia dizer daquele homem é que era forte. Um homem forte de caráter, ou seja, que o tinha bem metido, humanamente. Mas torna-se verdadeiramente forte quando não se apoia nessa fortaleza, ou só nessa fortaleza, mas sim na mão de Deus, quando se abandona nas mãos de Deus. Então torna-se não Saulo, de quem todos fugiam, mas São Paulo, agora que é venerado por milhões em todo o mundo. Atualmente, e ao longo, se contas toda a história, vejo que São Paulo foi determinante para a expansão do cristianismo. Não existia o cristianismo assim como nós o conhecemos, se não fosse este homem. Porquê? Porque foi fraco. Ou seja, porque sabendo-se fraco, agarrou-se a Deus. E então Deus tornou aquilo que ele foi. E porém, paradoxo, nunca teria sido Paulo se não tivesse sido Saulo, aquele furacão que foi, aquele homem tão determinado, aquele homem tão forte.
Sem fortaleza humana não haveria a fortaleza sobrenatural. Seria inservível. Nosso Senhor nunca poderia ter pegado naquela... Não tinha para onde pegar. Pois, rezemos, pois, um bocadinho sobre esta virtude. Ou pensemos um pouco nela, no contexto em que te encontras. A virtude da fortaleza é aquela virtude que permite fazer o bem quando ele é árduo, ou não se deixar levar pelo mal quando ele é apetecível. É uma virtude que diz sim ou não, consoante o bem. Consoante o bem. E o contexto que estamos agora, em que estás, dos últimos exames, das últimas pedras, com cansaço, e ao mesmo tempo com o euro, com jogos todos os dias, quem gosta de futebol, quem não gosta de futebol, não estava a falar da moeda, não, estava a falar do campeonato de futebol. Alguns com a praia, embora agora esteja a chover, portanto, se calhar não. Graças a Deus, São Pedro está aqui a facilitar. O rapaz tem exame na segunda-feira, manda lá uma chuvinha, que é para ver se ele consegue estudar um bocadinho, concentrar-se um bocado mais. Mas sei lá, amigos a irem de férias, a fazerem planos e não sei o que mais. Se calhar eu ainda tenho um recurso para fazer e logo eu sou o único que não sei o que mais. E tenho ali sim os jogos do computador e tenho ali os videozinhos do YouTube e tenho não sei o quê para descansar porque estou muito cansado. Existe fortaleza. Também num contexto em que vocês estão a preparar as férias, e se para algum que já esteja a entrar de férias ou já esteja mesmo de férias, perdem-se as rotinas, já não é a mesma coisa, há muito tempo livre, às vezes vai-se para um sítio onde se calhar ir à missa exige um bocadinho mais de esforço. Eu que até já estava a conseguir ir à missa agora no final do ano com grande regularidade e implica ali uma ginástica complicada. Depois o círculo, agora como é que é para ir ao círculo, o ambiente é diferente, às vezes simplesmente uma casa diferente, umas rotinas diferentes, há uma certa inércia, uma apatia, uma preguiça, um desejo de descansar, confundido com o não fazer nada. Eu, para descansar, não tenho que fazer nada, ou nada que me custe, nada que exija esforço, nada que é uma mentira, mas na qual caímos muitas vezes. E precisamos descansar, é verdade. E dispara a preguiça. E com a preguiça todo tipo de vícios e de coisas que nos atrapalham e que nos prendem, que nos aprisionam. Por vezes também o ambiente pode ser agressivo, algo hostil, quando vamos com um grupo de amigos que até nem têm exatamente os mesmos valores que nós e podem propor planos que nós nunca escolheríamos. Mas agora, e é preciso dizer um não, é preciso marcar posição mas como é que se marca? Vou ficar mal e exige fortaleza. És forte de caráter? És forte de coração? Pois penetra no teu coração. Olha para o sacrário. Medita-o. Estás preparado para estas batalhas? Ou não? Ou entras assim nas férias como Pedro entrou na casa de Caifás? Vai correr tudo bem. Não, como é óbvio, não, eu amo a Deus, Nosso Senhor, com o meu coração, eu darei a vida por ti. Porque podemos sair das férias com o rabinho entre as pernas, assim, pois muito tristes, muito humilhados, porque podem não ter corrido muito bem, ou uma parte das férias, porque fui fazer a Costa Vicentina e aquilo foi um desastre autêntico. Ou então, não, foi fantástico, porque fiz apostolado, porque falei com aquilo, porque consegui ir à missa com aquilo, olha, conheci aquele padre tão espetacular, que não sei o que mais, olha, houve uma vez que até não consegui, mas tentámos e fomos ali e tal, e foi espetacular, e tive umas conversas muito boas e tornei-me mais amigo dos meus amigos e porquê? Se calhar porque rezaste antes, se calhar porque te tornaste fraco, porque pediste, eu sozinho não vou conseguir, que como é óbvio, eu vou vou apanhar a mesma bebedeira que os outros, mas eu sei que não quero embebedar, mas eles bebem, não sei o que é que eu vou fazer. E eu vou beber e parece que eu sou um menino, então se calhar tens que rezar isso antes, pedir, e com graça de Deus, sim,
vais lutar. Se lutas, se queres ser forte, porque se não és forte, nem sequer a graça de Deus pode atuar. Lembrei-me deste livro, quando olhei para o título da meditação. Recordei o livro de Juan Luís Lorda, que é um livro espetacular, se calhar já leste, já recomendei muitas vezes, que se chama Para Ser Cristão. E é curioso que tu perguntes, mas porquê que se lembrou deste livro? Para Ser Cristão, o tema era fortaleza. Não sei se ainda se lembram disto, mas estamos a falar da fortaleza. E porquê? Porque é curioso, vou-te ler o índice. Começa com uma introdução e depois o livro está dividido em duas partes. Primeira parte, virtudes. Primeira virtude, fortaleza. Depois vai falar do desprendimento, da castidade, da humildade, da simplicidade, da alegria, da prudência, da retidão de viver para os outros, do trabalho. Muitas virtudes, sim. No trabalho será a laboriosidade, etc. Imagino eu. Mas logo ao princípio, depois de falar de o sentido da presença de Deus, o conhecimento de si mesmo, a luta ascética, quando começa a falar da virtude em si, a primeira virtude que destaca é fortaleza. Porque sem ela vai morrer tudo. Diria eu, se calhar diria eu, mas pronto. Um dos aspectos começa assim, em que se manifesta o homem velho que levamos dentro de nós é na queixa interior que se levanta perante tudo o que significa esforço. Há como que uma espécie de voz que nos diz continuamente: vais-te cansar. Ou que lamenta o muito que nos está a custar alguma coisa e nos convida a abandoná-la. É uma tentação subtil, porque, como todas, vem acompanhada geralmente de muitas falsas razões com que tendemos a enganar-nos. Já é tarde, trabalhaste demasiado. Amanhã haverá melhores condições. Outros fazem menos. Como sucede com todas as paixões, se nos deixamos enganar, o engano cresce, cria hábitos e vai-nos fazendo cada vez mais inúteis diante do esforço. Aquela vozinha débil que exprimia o seu cansaço vai se convertendo num tirano que domina as forças da nossa personalidade e nos incapacita para qualquer trabalho sério do corpo ou do espírito. Esse defeito que todos levamos em germe é a preguiça. O Papa falava desse sofá, que nos confundem a felicidade com o sofá. Parece que... E animava-nos na Jornada Mundial da Juventude, em que estiveram alguns dos presentes, em Cracóvia, a sair deste sofá, a calçar uns sapatos que te levem a fazer coisas boas, a arregaçar as mangas. Aí sim, tornas-te... E podemos ver como esse sofá nos aprisiona. São como esses espinhos. Lembras-te da parábola do semeador? O semeador lança a semente e a semente germina e a terra é boa. Só que há espinhos que sufocam a planta. E a planta não consegue crescer no meio daqueles espinhos todos. E é assim, é sufocado por essa preguiça, por essa falta de vontade, por esse deixar para amanhã, por esse atrasar, por esse não fazer nada. És forte de caráter, de coração? Perguntava-se no título da meditação. E perguntava-se ainda: e não podias ser mais? Sim, porque tenho a certeza, se tu estás numa manhã de sábado, em época de exames, ou no princípio das tuas férias, aqui, nesta capela, a fazer oração, é porque és forte, sem dúvida. Tens caráter, alguma fortaleza. Há aqui gente que diz que não, mas pronto, faz-me gestos, dizer que não, mas acredita, sim, alguma fortaleza tens, senão não estavas aqui, ninguém te trouxe de carrinho até cá.
Só que se calhar sim podias ser mais. Se calhar sim tens consciência, no teu exame de consciência, se calhar até agora, nestes minutos de oração, dás-te conta que sim, podia ser mais. Então se calhar estás-te a perguntar já há alguns minutos, e se calhar olhando para o sacrário, para ti, Senhor, como? Senhor, como é que eu posso crescer também humanamente na virtude? Porque sobrenaturalmente tens tu que me dar. Mas humanamente, sim, eu sei que algo depende de mim. Como é que eu posso, Senhor, crescer? E se calhar já sabes, é lutar. Recordas-te disso. É como a virtude física também, quer dizer, como um bíceps, ou como um tríceps, ou como qualquer coisa, não sei fazer essas coisas, que vocês vão ao ginásio e sabem o que é que têm que fazer para fazer crescer estes. Que ainda outro dia rimos muito com aquele amigo do Jorge que veio, que teve a ensinar, teve o desplante de ir ao ginásio e ensinar, viu lá uns tipos no ginásio, entrou e começou a ensinar-lhes como é que eles deviam fazer para se tornarem, para terem um corpo tão bom como o dele. É uma coisa incrível. Mas enfim, ok, não tenho tempo para perder com esta brincadeira. Ainda para mais nem saberia dizer, porque era hilariante e ridículo ao mesmo tempo. Mas o que é básico é isto, por um lado é ir ao ginásio, se não fores ao ginásio não vai acontecer nada, então tens que ir ao ginásio e depois tens que fazer aquilo muitas vezes, fazer aqueles exercícios muitas vezes, uma e outra, e depois comer muito também, é verdade, etc. E comer pelo menos as coisas certas, não é? As proteínas e essas coisas, enfim, e fica-se com esse, desenvolve-se esse músculo. Depois o músculo interior da fortaleza também, lutando. E lutar por manter essa liberdade. Reparem que afasta a preguiça, que nos aprisiona. Isto exige perder o medo à fadiga, à dor, ao esforço, à doença, que é aquela vozinha que está sempre cheia de medo de nós próprios e de... se não somos capazes de trabalhar cansados ou um pouco doentes, o valor da nossa vida reduz-se a metade, porque cansados ou doentes estaremos muitas vezes. Tem-se dito que as guerras as ganham os soldados cansados. Na verdade, a capacidade de exigir-se é a chave do êxito de muitas atividades. Todos sabemos, no desporto, na música, no trabalho, às vezes é isto, é ir até um bocadinho, dar o litro, dar aquele mais que faz toda a diferença. E se eu desisto antes, pronto. Podia ter tido uma grande nota, podia ter conseguido aquela perfeição, podia ter... Mas porque desisti, não deu. São José Maria dizia-te: não sejas frouxo, mole. Já é tempo de repelires essa estranha compaixão que sentes de ti mesmo. Exigir-se é uma das chaves da vida espiritual. Não de modo fanático, como é óbvio, mas, no fundo, estar disposto a levar a cabo aquilo que temos que fazer. E é curioso a felicidade que isso traz, que essa luta traz. Porque quando te vences, quando te exiges, quando fazes aquilo que tens que fazer, libertas-te. E eu, como sacerdote, tenho essa experiência de te ver contente contigo, ou seja, sorridente, feliz. Feliz porque te sentes livre. Feliz porque consegues amar. Porque é uma ligação clara. Trabalhaste aquilo, venceste-te, tornaste-te livre, amas mais. E porque estás a amar, estás feliz. Porque é no amor que está a felicidade. Porque te entregas aos outros, porque te entregas a Deus, porque te sentes ainda mais livre. E isto tudo porquê? Porque te venceste. E então consegues-te abandonar nas mãos de Deus e sentir aquilo que hoje é tão bonito. Ainda hoje lembrava-me de um de vocês que me dizia que a passagem que mais gostava do Evangelho era precisamente a de hoje. E tinha-me dito isso há uns anos, mas ao ler lembrei-me disso.
Não vos preocupais quanto à vida com o que haveis de comer, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Olhai as aves do céu. Não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros. O vosso Pai Celeste as sustenta. Mais à frente diz: olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, mas eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Valeis muito mais. Já está na hora, temos que terminar. Mas gostava de terminar com esta maneira bonita. Quando tu amas, quando tu te vences, consegues levantar os olhos e ver este Deus que está debruçado sobre ti próprio, assim feliz, e consegues-te abandonar nas mãos dele. E então tornas-te hiper forte, com a fortaleza dele, do Pai. E então não há... Deixa de haver problemas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.